aprender nessa aula um vestido tubinho não é colado ao corpo. Ele é próximo ao corpo, ele tem pences de ajuste, pences de busto. Você pode imprimir o molde dele lá no site. Eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo, inclusive. Lá tem os moldes prontos. Inclusive, tem um vídeo explicando como que você imprime na sua casa e monta um molde tamanho real. Aí você continua aqui assistindo a aula para você aprender o corte, as marcações e como que você vai dar o acabamento. O diferencial desse modelo é o acabamento, porque ele vai ter um acabamento bem bonito, porém, quando a gente tem pouco tecido, às vezes o tecido que a gente compra dá para cortar só a peça e sobra quase nada para o acabamento, e você não quer usar viés. Então, como que você faz um acabamento com pouco tecido? Eu vou te ensinar aqui nessa aula como que você faz um acabamento super bonito usando pouco tecido. Então, vamos começar nossa aula? E se você não me conhece, meu nome é Mônica Sanches e esse canal é o canal do Ateliê que te ensina a costurar mesmo à distância. Vamos para nossa aula. Você tem 3 opções de tamanhos lá para imprimir. Aí até lá no site, tem o tutorial de como você imprime, como você monta. Então, aqui, olha, eu imprimi o meu, vou ter que montar ainda, você vai fazer a mesma coisa com o seu. Então, ele tem as linhas e as colunas, e você vai montando e encaixando como se fosse um quebra-cabeça. Respeitando sempre, ó, coluna 1 com coluna 1, coluna 2 com coluna 2, e assim vai, tá? Então, cola o seu, eu também vou colar o meu, e eu já volto aqui com o molde já colado. Grandão, né? Vou passar assim para você ver. Então, quando você emendar, ele vai ficar assim, ó. Certo? E aí eu já cortei ele aqui o meio, na verdade eu nem emendei ele ao meio, porque assim eu fico com o molde das costas no papel e o molde da frente no outro. Então você faz isso. Depois que você fez isso, eu quero falar um pouquinho sobre o comprimento desse vestido. Antes também de falar do comprimento, eu vou pegar ele aqui pra gente ver o que vamos fazer. Lá no Instagram do ateliê, eu já falei sobre os tecidos, então eu sempre falo para vocês, sempre olhem lá no Instagram, porque lá é onde eu respondo as dúvidas, ponho sobre tecidos, enfim, aquele bate-papo é lá no Instagram, o link está aqui para você acessar. Nós temos os ombros, um decote mais U, não tão profundo, a cava sem manga, ele é próximo ao corpo, não é embalado a vácuo, tá? Mas ele é bem próximo ao corpo. Ele é um vestido onde a saia é reta. Ele vai ter uma costura de pence nas laterais. Ele vai ter uma costura de pence ao longo do corpo que vai ajustar ele ao corpo. Isso é para frente. Para as costas, o mesmo ombro. Tem um decote mais alto. As cavas é sem manga. Ele desce próximo ao corpo. Esse molde, já tirei o defeito dele, o defeito que as roupas naturalmente têm de ficar empapuçando no centro das costas, aqui ó, por conta da lordose. Isso já tirei. Ele tem a costura das pences nas costas, que essa costura vai fazer ele ficar mais próximo ao corpo, e ele tem o corte no centro das costas, onde a gente vai colocar zíper. Essa altura ela pode variar. Então, se você quiser mais comprido, você desce ele reto, faz ele mais comprido. Se você quer ele mais curto, você sobe ele e corta esse pedaço de baixo. Eu vou usar a linha de joelho mesmo, que já veio no molde. O molde que eu estou fazendo, ele é o número 38, então ele tem 54 centímetros de comprimento. No seu molde está escrito. Então, faz essa alteração. Deixa ele mais comprido ou mais curto, ou mantém onde você quer. Se ele for muito comprido, aqui nas costas, vai ter que deixar um rachinho, beleza? Dito essas coisas, a gente pode pegar o molde impresso, colado e cortar ele todo ao redor. Então, é isso que você vai fazer aí junto comigo. Você vai cortar ele em cima das marcações. Então, se você ficar com alguma dúvida, como que você vai conseguir tirar suas dúvidas? Você pode e deve deixar comentários aqui no canal. Mas onde eu vou responder essas suas dúvidas que você deixou aqui, vai ser lá no Instagram. Então, deixa as dúvidas aqui, mas se inscreve lá no Instagram. O link está aqui. E aí você sempre fica de olho lá, você vai ver sempre
quando eu for falar desse vestido, as dúvidas, eu vou colocar a fotinha dele, vou falar, ó, dúvidas, e tá aqui, olha os stories, olha lá a parte onde fica as postagens fixas, é lá que você vai ter as suas dúvidas respondidas. Então, é sempre junto, o canal junto com o Instagram. Você tem que estar ligado aí nos dois. Enfim, eu cortei, os dois moldes estão cortados e agora a gente vai cortar no tecido. Esse tecido aqui que eu vou usar, ele é um linho. Lá no Instagram eu dei sugestões de outros tecidos, inclusive eu dou sugestões de lojas que vocês podem comprar os tecidos. Esse aqui, ele é um linho misto e você vai dobrar ele auréola com auréola, sempre assim, auréola com auréola, do jeito que ele vem lá da loja. Com o lado do direito do tecido voltado para cima. Dessa maneira, você vai ficar com as auréolas aqui, deste lado, e você vai ficar com uma dobra de tecido deste outro lado aqui. O molde da frente, você vai colocar ele encostadinho na dobra do tecido, sempre encostado, especialmente do decote. Não vai deixar ele meio afastado, nem que esteja assim, é 3 milímetros afastado, mas faz diferença. Então, você coloca ele bem certinho na dobra do tecido e você coloca alguns alfinetes para prender. Aí, você já vai colocar o outro molde também. Então, o molde das costas, você até pode virar o molde ao contrário para ver se você consegue encaixar melhor, não tem nenhum problema. O que é importante você fazer? O importante é você olhar o fio do tecido. Então, com uma régua ou com a fita métrica, você tem que esquadrar a régua na beiradinha, na auréola do tecido, e você pegar esse risco comprido que veio aí no seu molde, esse compridão, ele é o fio. Então, você arruma o risco da régua em cima do risco que a gente chamou de fio, com esse pedaço paralelo. Se você tem dúvida de como achar o fio do tecido, você pode entrar aqui no canal e assistir um vídeo sobre fio de tecido. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. Então, ele vai ficar dessa maneira. Dá impressão não. Você deve ter reparado de que o meio das costas do vestido, quando você uniu ele, montou, tá vendo que ele tem uma inclinação? Não é que está errado, tá? Até dá a impressão que ele está inclinado, que as letras saem inclinadas. Quando eu fiz esse desenho, eu já tirei um defeito que fica aqui no centro das costas, que é para ele não ficar empapuçando. Então, ele tem essa inclinação. Se você quiser aprender como que você consegue fazer um molde sob medida, chegar nesse desenho, tem esse curso aqui que também está aparecendo no seu vídeo. A descrição dele, o link dele está aqui na descrição do vídeo. Lá você aprende a modelagem completa. Então, ele já está pronto. Não estranhe se aparentemente ele está torto, tá? Ele não está. Vou colocar agora assim os meus pezinhos de volta. E você vai cortar deixando 1 centímetro ao redor de tudo. Na barra, você pode deixar mais, porque ele fica com uma barra bem bonita. As dicas, né? Então, vamos para as dicas. Então, aqui você pode deixar 1 ou 2 centímetros nas laterais. Na cava, deixa 1. E aqui, ó, no decote, também deixa 1 centímetro só, porque a gente vai encaixar o acabamento. Se você deixar mais do que 1 centímetro, ele atrapalha. Onde vai o zíper, no meio das costas onde vai o zíper, 1 centímetro é suficiente. Não deixa mais, vai acabamento, vai zíper aqui. Então, acompanhando o formatinho do molde, você deixa 1 centímetro e assim vai. Então, risca a sua margem. Vamos cortar. Agora, com os moldes cortados, nós vamos precisar marcar as pences que serão costuradas. Eu vou pegar um carbono, mas o que é importante, então, você marcar? Vou riscar o molde com a canetinha para você ver. Tá vendo aqui a pence? Esse losango, ela é a pence de ajuste das costas. Tô riscando ela. Você vai passar carbono em cima dela. Esse vestido vai ficar perfeito no seu corpo, vai ficar lindo, maravilhoso. Então, eu vou passar carbono nele. E tá vendo essa setinha aqui? Essa setinha é um pique de encontro. Você vai passar carbono nela também. Esses são os lugares importantes de você passar carbono. Eu gosto também de passar carbono na barra. Então, olha, pega
o papel carbono, dobra ao meio, põe lá no meio do tecido, por isso que a gente dobra com o lado do direito do tecido voltado para cima, porque agora que eu vou passar o carbono, ele vai marcar o avesso, tanto de cima como de baixo. Então, põe o carbono dobrado, sem ficar indo e voltando, passando uma vez só, bem firme, você passa rente ao molde. É assim que fica. Vamos passar então agora no pique e no losango. Olha, folha de papel carbono no meio do tecido. Vou colocar lá onde está a pence. E você vai passar a carretilha no losango, nessa parte vermelha que eu risquei. E esse risco eu vou fazer isso aqui, ó. Marcando um pique. Inclusive é uma ideia, às vezes o carbono que você usa fica tão fraquinho, pega o giz de alfaiate e passa por cima, aí você consegue enxergar direitinho, ó, passei nos piques e nas duas pences que eu passei carbono. Para a parte das costas é isso que a gente precisa marcar. Vou tirar aqui os alfinetes, pode tirar o molde, deixar ele separadinho, porque a gente vai ter que fazer o acabamento ainda, tá? Agora, vamos pegar a parte da frente e vamos marcar as partes importantes também. Então, eu gosto de marcar a barra, porque na hora de costurar essa barra vai ser bem fácil. Então, coloco lá no meio do tecido e passa rente ao seu molde. Aí, você vai colocar o carbono no meio do tecido para a gente marcar as pences. Percebam que essa pence, ela está meia embaulada. Tem um motivo também, tá? Então, essas dicas são aprendidas nos cursos de modelagem que a gente tem no ateliê, nos cursos online. O pique, olha aqui, ó. E eu preciso também marcar esse triângulo. Eu vou passar também o giz para você poder enxergar um pouco aí no vídeo, tá? É assim que você vai enxergar o avesso da sua peça. Já tira também. Vamos fazer agora a parte do acabamento dele. A gente vai fazer um revel que eu chamo de revel único. Porque ele vai fazer o acabamento do decote e da cava ao mesmo tempo e a gente vai pespontar ele. Então, ele é estreitinho, mas ele faz o acabamento de uma vez só. Da pontinha da cava para baixo, desce 3 centímetros. Como eu vou pespontar, eu não quero ele muito largo, porque eu não quero esse pesponto muito largo. Então, aqui, ó, 3 centímetros você vai marcando ao longo de toda a cava, até chegar lá em cima no ombro. Vou fazer a mesma marcação no decote. Então, no meio da frente, 3 centímetros, e você vai colocando a régua e marcando a largura de 3 centímetros ao longo de toda a beirada do decote. No ombro, eu também vou descer 3 centímetros. Deu aqui, vou unir. Agora sim, ó, você vai unir os pontinhos, as marcações. Cheguei aqui, né? Ele veio reto pra cá e veio pra cá. É isso que vai ficar. Nós vamos cortar isso, só que você precisa identificar isso. Tá vendo que aqui é o meio da frente? Então, aqui também é o meio da frente. Eu vou colocar um M, F. E vou escrever que isso aqui é um revel frente. Você pode até colocar, que é do vestido Débora. Vamos cortar isso aqui. Esse pedaço vai ser o acabamento. Vou guardar aqui o molde, vou fazer a mesma coisa com a parte das costas. Eu vou deixar 3 centímetros aqui na cava. Então, ó, na lateral da cava para baixo, 3 centímetros. E agora eu vou riscando os 3 centímetros ao longo de toda a cava. Agora eu vou ligar eles, né? Então, eu vou marcar os 3 centímetros aqui do ombro e eu vou unir quadradinho, seguindo a inclinação do ombro. Mas vamos identificar que é o meio das costas, consequentemente, aqui também é o meio das costas. E isto é um revel das costas do vestido Débora. Vamos cortar isso aqui e já cortar também no tecido, mas tem uma dica para cortar no tecido. Os dois revés aqui. Você vai pegar o mesmo tecido que você utilizou para cortar a peça principal. Eu vou usar um tecido de uma cor bem próxima, porque eu não tenho o tecido suficiente para fazer esse acabamento. Mas eu peguei um bem próximo e o mesmo tipo de linho. Você vai precisar, a dica é o seguinte, você precisa colar entretela nisso aqui, senão não vai dar certo. Quer dizer, você vai costurar bonitinho, direitinho, mas à medida que você vai lavando e usando, ele vai ficar molengato e não vai ficar legal. Não vai dar uma sustentação para o seu decote. Porém, as entretelas, elas encolhem um pouco o tecido. Então, a gente precisa primeiro
colar a entretela e depois cortar o molde. Então, eu sei que esse meu revel da frente, eu vou colocar ele certinho aqui, ó. Ele vai ocupar este espaço que você está vendo aí, ó. É isso aqui que ele vai precisar, não é? O revel das costas, ele vai precisar de um espaço menor. Ó, vai dar certinho. Isso aqui, ó. Risquei. Então, você risca o tanto que o seu revel vai precisar de tecido. Tira ele, você corta aqui o tecido. E aí, você vai pegar a entretela. Que entretela que usa, Mônica? Você vai usar a entretela de malha. Ou a entretela número 9. Ela não pode ser grossona. Aí, eu vou pegar a entretela. Eu tenho um vídeo explicando como se cola a entretela. Vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo também, para você poder olhar com detalhes, tá? Agora você vai para o ferro, você abre o tecido e no avesso dele você cola a entretela. Então, se você tem dúvidas de como colar a entretela, você olha o vídeo que eu deixei a descrição dele aí. Eu vou lá. Ó, colei aqui a entretela, tá vendo? Ó? Agora eu ponho de volta o parzinho que eu cortei, esse também, entretela colada aqui do lado do avesso, volta ao tecido dobrado. Agora sim a gente vai cortar certinho. Então, aqui, o revel da frente, o meio dele vai bem certinho na dobra do tecido. Coloco alguns alfinetes prendendo ele, para ele não andar. Para o revel das costas, pega aquele pedaço que a gente cortou e vamos encaixar aqui. Encaixei, ele não vai nada na dobra do tecido. Aqui onde eu marquei meio das costas, ele vai subir o zíper, né? Então, não pode estar dobrado, colocado na dobra do tecido. Prende bem com os alfinetes, você vai deixar 1 centímetro ao redor de tudo. Risca com giz ou vai no olhômetro, que você se sentir mais confiante. Esse é um vestido rápido de se fazer. Na hora que a gente for para a máquina, que já vai ser na sequência, você vai ver que ele é um vestido razoavelmente rápido de se costurar. Agora a gente vai para a parte de montagem de costura dele. Como que vai ser a costura? É uma costura descomplicada, tá, gente? O que eu fiz antes e eu aconselho você fazer? Passar zigue-zague ou overlock ao redor de todas as peças, inclusive do revel. Vou costurar as pences de ajuste, então faz assim, olha, belisca o finalzinho da pence e o finalzinho da outra também, de baixo de cima. Aí dobra assim ao meio. Onde eu belisquei lá no finalzinho, eu gosto de colocar um alfinete de transversal, porque assim você sabe exatamente onde começa e onde termina. E aí o restante você vai alfinetar pegando o carbono de baixo e o carbono de cima. No caso eu risquei aqui com giz, dá para vocês enxergarem um pouquinho, né? Então coloca o alfinete pegando o carbono de cima e arruma com o de baixo. É assim que você prende as pences para poder costurar no lugar certo. Ó, prendi de um lado, tá presa, alinhado com o carbono do outro lado. Vou fazer o mesmo com a outra pence. Belisco o finalzinho aqui, o comecinho aqui, dobra a sua peça ao meio, alfinete de transversal no começo, um alfinete de transversal no fim, para você saber onde começa, onde termina, e vai alfinetando agora, encaixando, vai arrumando o seu tecido para você pegar o carbono de cima com o carbono de baixo. E vou prender também a pence lateral, né? Mesma coisa, você segura, olha, o finalzinho dela, dobra ela ao meio, põe um alfinete marcando o fim da pence de transversal e coloca os outros alfinetes pegando o carbono de cima com o carbono de baixo. Agora a gente vai lá para a máquina e nós vamos costurar todas as pences. A sequência, nós vamos emendar os ombros da peça, do vestido. Então, peguei aqui, ó,
parte da frente. Percebam como ele já dá todo o formato arredondado do corpo, tá? Então, olha, direito da peça para cima, você vai pegar a peça das costas e vai colocar direito contra direito, ombro com ombro, e prestem atenção para não inverter o lado. Então, cava fica na direção da cava, decote fica na direção do decote. Não inverte, senão vai costurar errado. Aqui, olha, no ombro, vocês vão juntar os ombros, vão alfinetar. Lembra que a gente deixou 1 centímetro de margem de costura? Então, você alfineta na direção de 1 centímetro de margem de costura. Já vou emendar o outro ombro também. Mesma coisa. Direito com direito, ombro com ombro, alfineta os ombros na distância de 1 centímetro. Se você gosta de passar carbono ao redor de tudo, é só seguir depois o carbono, igual a gente fez com a pence, tá? Vamos costurar esses 2 ombros. Antes de prosseguir, é bom você ir lá para a tábua de passar roupa e você abrir as costuras, tanto de ombro como você passar as pences. A pence lateral, você joga para baixo. As pences de ajuste, você joga, olha, uma para uma lateral e a outra você tomba para outra lateral e passa bem. Eu vou fazer isso aqui, rapidinho, e aí você faz também na sua casa. Deixa agora ela um pouquinho aqui de lado. Vamos pegar aqueles acabamentos, nosso revel único. Esse aqui é a parte da frente. E nós temos a parte das costas. Eu fiz uma marcação, eu fiz um risquinho aqui de canetinha no avesso para eu saber que é o centro das costas. Mas, se você precisar, você volta ao molde, que aí você identifica as partes dele. Então, era isso aqui, olha. Então, olha, pega a frente, deixa ela assim. Aqui é o ombro. Esse aqui é o ombro da parte das costas. Eu vou pegar e vou colocar ombro com ombro. Também não se confunda. Olha, a marcação que eu fiz, que é costas, que é centro das costas, vai ficar voltada para o centro. Essa parte é cava, então cava fica voltada para o lado da cava. Você vai colocar sempre ombro com ombro e vai alfinetar, deixando aquela margem de 1 centímetro. O outro revelzinho também. Ombro com ombro, alfineta, deixando a margem de 1 centímetro. E a gente vai para a máquina costurar esses 2 ombros. Retrocesso no começo e no fim. Ombros costurados, vamos passar também abrindo essa costura de ombro. Pronto, passados os 2 ombros, agora a gente vai encaixar o acabamento. Pega de volta o seu vestido, você vai abrir ele aqui na sua mesa com o lado direito do seu vestido voltado para cima. O revel, você vai encaixar ele também direito dele, contra direito da peça. Você vai colocar decote da frente no decote da frente, cava com cava. Como nós cortamos ele do molde, ele serve perfeitamente ao redor de tudo, ó. Vamos começar alfinetando isso pelos ombros. Tem umas dicas aqui também para passar para vocês. A costura de ombro do revel, você vai deixar bem na direção da costura de ombro do vestido. E já alfineta também. Eu vou agora pular para o outro ombro. E vou fazer a mesma coisa, eu vou encaixar costura com costura. Agora, eu vou encaixar o centro, eu pego o revel, ponho na beiradinha do centro da frente, também coloco o alfinete ou o seu prendedor. Você não vai costurar até o fim. Você vai parar 3 dedos antes, então eu vou colocar um alfinete para mostrar onde eu vou parar a costura, olha. E aí você vai alfinetando, beiradinha com a beiradinha, prendendo. Desse lado é a mesma coisa, você também vai deixar uns 3 dedinhos sem costurar no final do decote. E aí você vai alfinetando o seu decote todo. Já vou também, porque aí a gente vai costurar, olha, eu vou costurar desse alfinete que eu coloquei de transversal, vou dar a volta todinha por aqui e vou parar nesse alfinete também.
Mas eu também vou costurar a cava, a gente vai fazer o acabamento de uma vez só. Mesmo processo, você vai pegar costura de ombro do revel com costura de ombro do vestido e vai encaixar os dois, alinhar os dois e prender. E aí agora você vai prender a beiradinha da sua cava com a beiradinha do revel, até o fim, até aqui, ó. Na máquina, a gente vai costurar também tudo isso aqui, a 1 centímetro. Vou prender a outra cava da mesma maneira. Vamos costurar a cava de início ao fim. A outra cava também vai costurar do início ao fim. E o decote você vai costurar do alfinete, ela toda, terminando no outro alfinete. Tem que dar retrocesso no começo e no fim. Vão lá acompanhar comigo. Nós obtivemos esse resultado, tá vendo? Olha, todo preso ao redor de onde a gente precisa de acabamento, né? Que são as cavas e o decote. Agora, você vai precisar pegar a tesourinha de pique ou sua tesoura normal mesmo. Em todas as partes curvas das cavas e do decote, você vai precisar dar uns piques. Esse pique você tem que chegar próximo da costura, não tenha medo, tá? Só não pode cortar a costura, mas chega bem pertinho. Agora eu vou cortar também no decote. Especialmente aqui, ó, nessa região que faz uma curva maior, taca pique nele. Vamos desvirar isso aqui? Você fala, meu Deus, como que desvira isso? Pega um desvirador ou um alfinete grande mesmo. Você vai alfinetar o alfinete, você vai prender o alfinete de segurança no revel da parte das costas, olha, aqui embaixo. Coloca ele aí, prende somente o revel e aí você pega o alfinete e passa por dentro do ombro, ó. Segurei o alfinete e vou passar por dentro do ombro. Devagarzinho, você puxa todo o seu vestido. Passamos um lado. Você vai fazer, deixa assim, tá? Fica meio confuso, mas deixa assim. Vamos para o outro lado, a mesma coisa. Alfinete na beirada do seu revel. Passo o alfinete por dentro do ombro, vou aqui com os dedos dentro do ombro, peguei o alfinete, passo, olha, o vestido, trazendo ele, vou puxando devagarzinho, trazendo todo o vestido por dentro do ombro. Pronto. Agora você vai ter que ir para a tábua de passar roupa para a gente assentar isso aqui. Aí você vai ver como que isso aqui vai ficar. Pronto, não vamos passar nenhum pesponto agora. Nós vamos fechar as laterais. Eu vou deixar o zíper pro fim. Como que fecha a lateral? Olha como tá, que legal, né? Vai ficando todo bonitinho. A lateral é o seguinte: estende novamente, abre novamente o seu vestido,
Lateral é aqui, né? Ó, ponta da cava com ponta da cava. Eu vou ter que tirar os últimos alfinetes que eu coloquei. Então, presta bem atenção. Olha, eu vou estender aqui o revel com a peça. Do outro lado também. E aí, eu vou juntar costura com costura. Costura com costura. Aí, eu vou juntar revel com revel. E a lateral da peça com a lateral da peça. Lembra daquele pique que eu passei até um giz? Vocês têm uma marcação, eu falei para vocês passarem carbono nele, tem lá uma marcaçãozinha, né? Vocês vão alinhar esse pique. Pique de cima, tô colocando um alfinete no pique que eu estou vendo aqui de cima e vou procurar o outro lá embaixo. Então, eu vou deixar os piques na mesma direção e vou colocar um alfinete de transversal, ó, tá aqui, prendendo pique com pique. Isso vai me ajudar bastante agora para eu encaixar toda a lateral do vestido. Então, entre a cava e o pique, olha, eu seguro, eu coloquei já um prendedor aqui, segura no prendedor no alfinete, dá aquela leve esticadinha, ajeita com o dedo as beiradinhas, segura, prende com o alfinete. Você deixou a margem de 1 centímetro, você tem que alfinetar respeitando a margem de 1 centímetro. Segura no alfinete, no pique, dá aquela leve esticadinha, arruma as beiradinhas, segura a pence para baixo e vai prendendo, olha. Então, eu fui prendendo lá da cava, lá do revel até o pique que eu tenho. Agora, eu vou prender a barra lá embaixo. Se você fez o carbono na barra, você também pode se guiar por ele como se ele fosse um pique. Se não, você põe lá a beiradinha com a beiradinha do tecido, ó, e beleza. Segura no alfinete de cima, no da barra, dá aquela leve esticadinha com o dedo, olha, mexe aqui. Isso aqui é um truque muito bom para você conseguir encaixar as suas costuras. Segura no prendedor lá embaixo, dá uma leve puxadinha, pinça aqui com o dedo, segura e prende. É assim que você vai andando para prender peças longas, assim você encaixa, porque o tecido, ele às vezes anda. Ele tem elasticidade, alguns, né? Ou às vezes pega um pedacinho do viés, então você faz isso que você consegue encaixar ele todinho. Olha, desde a barra, o pique aqui, terminando no revel lá em cima, revel estendido. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, se você não pegou, olha agora com calma, para você ver certinho. Tira os dois últimos alfinetes que a gente colocou. Revel com revel, costura de cava com costura de cava, junta os revéis, junta as laterais do vestido e começa a prender. Procura o pique. Você vai colocar pique com pique, procura eles, alinha os piques, põe um alfinete de atravessado para prender. E agora o truque de ficar segurando, esticando, pinça com o dedo, segura firme, pence para baixo e vai prendendo. Vamos agora para a máquina costurar as duas laterais, desde o revel até lá embaixo na barra. Costuramos as laterais, já sabe, né? E para o ferro. Não tem como fugir, gente. Vamos abrir essas costuras que acabamos de fazer. Então, tomba de volta aqui o revel. Prende com os alfinetes. Ele já vai estar prontinho para a gente já poder passar um pesponto nele. Então, vamos lá para a máquina e eu vou mostrar o que você vai fazer. Você vai passar uma costura na beiradinha toda desse revel da cava, bem na beiradinha mesmo. Aqui, quando você chegar aqui, não segue esse corte. Você vem reto, ó. Pra gente fazer um círculo completo. Colocar uma linha bem da cor do tecido e vamos lá fazer. Olha aqui como ficou. Tá vendo? A costura fica
fica bem bonitinho e não aparece o revel do avesso, ele fica escondidinho lá no avesso. Agora você vai repetir o mesmo processo com a outra cava. Então, olha a costurada, o avesso aqui. Pronto, então temos as cavas acabadas, bonitinha. Agora, o próximo passo vai ser colocar o zíper. Zíper invisível de 50 ou 60 centímetros, o invisível, tá? Para colocar o zíper invisível, você precisa do calcador do zíper invisível. No canal do ateliê tem passo a passo explicando como que você põe zíper invisível. Aqui eu vou fazer um pouco mais rápido, mas se você quiser, você pausa o vídeo, procura lá, assiste como coloca o zíper invisível, mas tem que ter esse calcador. Vou vestir ela aqui. Então, o avesso tá aqui pra cima, olha, o avesso de onde vai ser colocado o zíper, eu vou deixar o vestido se encontrando aqui no centro, ó. Tá? Olha o revel que a gente deixou aqueles pedaços sem costurar, tudo no avesso. O zíper invisível também no avesso. O avesso do zíper invisível é a parte que tem a lombadinha. Abre ele. Aí, gente, faça o seguinte, olha bem. Eu vou costurar somente na peça. Esse revel, deixa ele de lado. Eu vou até prender aqui, nós não vamos costurar no revel agora. Então, tá todo esticadinho, tá vendo, ó? Agora eu vou tombar sobre a minha mão. Ó, pega aqui, tomba sobre a sua mão, assim. O zíper invisível, ele está no avesso, né? Não vira o zíper para lugar nenhum. Simplesmente pega ele e coloca ele na beiradinha. Se eu colocar um papel, acho que vocês vão enxergar melhor, né? Olha, vamos voltar. Colocar o papel. Tudo no avesso. Pega aqui ó, a beiradinha, tomba ele, vindo aqui para o papel, assim. O zíper invisível, que também está no avesso, você não torce ele para lugar nenhum, deixa ele no avesso. Pega e coloca na beiradinha. O plastiquinho transparente do zíper invisível, você vai colocar na beirada superior aqui do decote. E a beiradinha do zíper invisível não é os dentes, é a beiradinha do zíper invisível, vai ficar faceando a beirada do tecido. Eu vou alfinetar para segurar. Por isso que você tem que deixar só 1 centímetro onde vai colocar o zíper, porque ele vai na beiradinha e o zíper tem 1 centímetro de largura. Vai prendendo ele até chegar no cursor lá embaixo. Se você não tem prática, você vai alinhavar. Eu já vou direto, mas o conselho para quem não tem prática de colocação de zíper é alinhavar. Então tá aqui, prendi até lá embaixo. Vou colocar o outro lado. Volta tudo no avesso. Ó, o zíper invisível no avesso, a peça tá no avesso. Deixa o revel de lado, a gente não vai costurar ele. Tudo estendido, olha bem aqui em cima, onde eu estou com a mão. Vou colocar o papel branco para você visualizar. Eu vou tombar ele sobre o papel branco, assim, ó. O zíper, sem mexer nele, sem virar ele, eu vou simplesmente colocá-lo na beiradinha. A mesma coisa, terminar o transparente dele aqui em cima no decote, a beiradinha dele na beiradinha do seu zigue-zague. Prende, então os dentinhos do zíper ficam voltados para dentro. Vamos lá então costurar. Fecha o zíper. Então, se costurou direitinho, que não pegou nenhum pedaço do dente do zíper, ele vai fechar, tá? Se costurou algum dentinho do zíper, ele não fecha, aí você tem que costurar de novo, tirar e descosturar de novo.
Opa, tirar e costurar de novo, né? Virei aqui pro lado do direito para ficar mais fácil, olha. Pronto. Com o pezinho do zíper invisível, ele fica invisível, por isso que tem que ser o zíper próprio. Fez a costura, passa também, tá? Para fechar o final do zíper. Vou dobrar o centro das costas com o centro das costas. Aqui está a costura, onde eu terminei a costura do zíper, olha. Eu não consigo chegar à costura que eu vou fazer agora exatamente no encontro. Então, para não ficar buraquinho, você vai desviar para dentro uns 3 milímetros e subir 1 centímetro. Então, a sua costura, ela vai começar a 1 centímetro acima do final da costura do zíper. E você vai trazer uns 3 milímetros para cá. Na verdade, o pezinho calcador, a hora que você coloca em cima aqui, ele já te empurra para esses milímetros. E aí, você vai costurar reto até lá embaixo. Entenderam isso? Sempre faz desse jeito. O rabinho do zíper, olha, deixa ele para fora. Não costura o rabinho do zíper. E aí, você prende indo até a barra. Se você for deixar racho, para na altura que você quer. Essa aqui eu vou costurar até embaixo. E vamos lá para a máquina, fica observando esse comecinho, tá? Não dei edição, hein? Nem eu sei como ficou, vou ver agora. Consegue ver alguma coisa? Eu também não, porque ficou super bem feito. Olha, o zíper tá terminando aqui. E aqui continua a costura, você viu que fica certinho. Então, essa dica de escorregar lá o meio centímetro e subir 1 é perfeita. Está faltando agora nós encaixarmos o acabamento aqui de cima. Então, eu vou abrir novamente o zíper e vamos encaixar o revel aqui no zíper. Então, assim, olha, aqui no avesso, volta a sua peça para o lado do avesso. Então, esse revel, você volta ele aqui, olha, juntando direito com direito. E ele vai ir até o fim do zíper, ó. Assim. Tá? Então, eu simplesmente peguei ele e coloquei por cima do decote. E o finalzinho dele, eu estendo ele até o fim, passando por cima do dente do zíper. Vou prender com alguns alfinetes. Aqui. E vou prender em cima do zíper. Então, é isso aqui. Ó, tombei ele, alfinetei aqui no decote e alfinetei pegando revel, margem do zíper com o tecido do vestido. A gente vai completar essa costura, então eu vou vir aqui, deixa eu virar ao contrário. Eu vou vir aqui e vou continuar essa costura, olha. Aqui, passar por cima do dente do zíper e descer na margem do zíper. Vamos montar o outro lado também. Então, olha de novo. Tá aqui, né, todo aberto. Então, eu vou pegar o revel, estender ele, colocar aqui, olha, direito com direito dele. Continuando, a gente tem que fechar aquele pedacinho que a gente deixou aberto, ó. Aqui, sobre ele, e ele ultrapassa o dente do zíper. Vamos prender. E prende também o revel, a margem de costura do zíper junto com a sua peça. Então, a gente vai vir costurando aqui, ó. Eu vou dar o retrocesso bem no começo, vou vir costurando ao lado do dente do zíper. Quando chegar na direção de 1 centímetro, eu vou virar e vou costurar encontrando na costura que eu já tenho pronta. Observa lá com detalhes na hora que eu estiver na máquina para você ver melhor. Olha aqui feito, corta a quina e agora você corta tirando o rabinho do zíper fora. Claro que eu vou voltar para a tábua de passar, porque agora eu vou prender bem esse revel para passar a costura de revel por fora do decote.
Olha, deixa eu falar algo importante. Quando a gente for lá para a máquina costurar, você não pode costurar o dente do zíper, senão o seu zíper vai parar aqui e vai ficar essa abinha sem fechar. Você tem que começar a costura perto do dente, mas não pode costurar o dente do zíper nesse pesponto. Para que o pesponto comece e termine na mesma altura, vamos fechar o zíper e fazer uma marcação no encontro deles. Então, pega o giz, olha, eles têm que se beijar aqui o pesponto, tá? Vou colocar os prendedores e a gente já vai costurar agora aqui na máquina. Pesponto feito. Agora a gente vai para a barrinha. Vamos finalmente terminar a peça fazendo a barra. Eu vou antes aproveitar e dar uma passadinha aqui e a gente já vai para a barra. No caso da barrinha, também tem as dicas. Vou virar a saia aqui, o vestido para o avesso. Você vai fazer o seguinte, lembra que eu até mencionei de vocês fazerem uma marcação com o carbono? Se você não fez a marcação, você pode até vir com um giz, porque vai facilitar pra caramba a gente dobrar essa barrinha. Aqui, ó, na barra que eu risquei, eu vou dobrar bem em cima do risco. Aí não vai ter erro de você fazer barra torta. E eu faço assim, olha, eu alfineto na direção de uma costura, procuro a outra costura, ou o centro, no caso aqui na frente, ó, eu procuro o centro, dobro na marcação, alfineta, procura a outra costura, dobra na marcação, no giz, procura a outra costura, dobra na marcação. Agora você vai entre os alfinetes dando aquela esticadinha. A dica da esticadinha é infalível. E vai sempre segurando um, segurando o outro, dá aquela esticadinha. Já vem com o ferro passa. Quando você faz essa esticadinha, ele naturalmente já fica reta a sua barra aqui embaixo. E agora a gente vai lá para a máquina e nós vamos costurar. Pronto, barrinha feita. Agora o seu vestido está pronto.